Esperar de mim é uma continuidade permanente, é uma dedicação total e uma paixão pela modalidade e pelas modalidades que estão inseridas na Associação Futebol Aveiro neste momento. E podem esperar tudo, como eu dizia, é uma continuidade e principalmente uma dedicação total a uma associação que já há vários anos estou integrado e que me dedico de corpo e alma. Ora, claramente, isto é assim, nós temos um projeto que está definido já há vários anos e que tem vindo ao longo do tempo a crescer de uma forma constante e permanente e principalmente a fazer mais e melhor. Eu começaria logo pelas competições, que é a parte mais importante para os nossos clubes. As competições é aquilo que eles esperam e nós queremos dar principalmente competitividade a estas competições séniores, competitividade já que é neste momento reconhecida a nível nacional como sendo uma das melhores distritais. Como sabe, há coisa de 2 anos houve a pandemia que limitou e de que maneira a continuidade dos campeonatos no perfil que já existia. Ora bem, esta continuidade foi efetivamente afetada e obrigou-nos a reconsiderar e depois de reunir com os clubes a reconstruir um perfil que não era o ideal e que onde várias equipas se encontravam, um número de equipas muito longo, um campeonato longuíssimo mesmo também, fatigante e demonstrava acabou por afetar em geral este tipo de pretensão que era a nossa. Agora, com a redução para os 18 clubes, que é o que está definido, e consequentemente a redução também dos campeonatos da primeira divisão, vamos deparar com um campeonato de menos equipas, menos jornadas, mas muito mais qualidade. A AFA neste momento tem apenas 3 clubes nos 2 principais campeonatos nacionais séniores, o Arouca, o Feirense e o Oliveirense. O que é que tem impedido o aparecimento de mais clubes aveirenses nesse patamar, que imagino que seja do seu... Quanto à perspectiva nacionais, as perspectivas nacionais nós temos o Oliveirense, temos o Arouca no primeiro patamar, temos o Oliveirense, o Feirense, temos equipas na terceira liga também, como sabes, e temos equipas no Campeonato de Portugal. Ora bem, isto tem a ver com uma base inicial que pode ou não ter sido importante, mas que foi modificada pelos critérios da Federação quando definiram a reestruturação dos campeonatos. Acabaram com aquilo que era na altura chamada de terceira divisão nacional, e a Associação Futebol Aveiro estava muito representada nessa altura, nessas competições. Sofreu, na consequência da mesma reestruturação, e agora é mais moroso, como é evidente, o crescimento das mesmas, no sentido da subida aos campeonatos nacionais. Está-se a fazer, já com bases muito mais concretas. Temos o caso neste momento do Lourosa, que está a disputar a subida à terceira liga, temos o Beira-Mar, que ficou praticamente também às portas da subida. São equipas que, já das chamadas equipas que estavam nos campeonatos mais antigos e reconstruídos da Federação e que estão a mostrar claramente que têm valor para estarem a nível superior. A AFA neste momento tem começado pela base, como é evidente, e temos tido a felicidade de ter vários atletas, tanto em futebol como em futsal, na base, atletas jovens a ser chamados às seleções. Isto é um pronúncio claro de que efetivamente o nosso futebol está a evoluir. Nós temos que claramente lembrar que os valores investidos na aldeia, os próprios terrenos, tudo isto tem sido negociado, tem sido oferecido, entre aspas, podia dizer, através de fundos existentes e disponíveis para o efeito, e nós apenas e somente estamos a tentar utilizar fundos, como eu disse, que estão disponíveis no mercado, ou que estiveram disponíveis na altura, uma bolsa que a própria Federação definiu para as associações, cada associação uma academia, é assim que ela está identificada, e essa bolsa foi, se não fosse buscar também, se não a tivéssemos ido buscar para a aldeia, não serviria para mais nada. Por isso mesmo, aquilo que eu não compreendo aqui é a reação de alguém que, por desconhecimento total da realidade, pode afirmar essas situações. Depois, falando, dizia-me da aldeia da AFA. A aldeia da AFA, como é evidente, neste momento está estagnada. Estamos a trabalhar nela, a base principal era a utilização dos campos, os balneários e a bancada para podermos ter a nossa oficina de trabalho, para que os nossos jovens e as nossas equipas técnicas, o nosso gabinete técnico, não tivessem a andar permanentemente com deslocações e com despesas que isso provocava a utilizar os campos dos nossos clubes. Nós queremos uniformizar ao máximo o tipo de critério, o tipo de benefício para cada uma delas, como é evidente.
também sabe que estamos sediados em Aveiro e, como tal, sediados em Aveiro, a base principal da associação, que são os seus técnicos, que trabalham com todas as nossas vertentes esportivas e com todos os clubes, têm que estar sediadas em algum lado. E ali foi efetivamente o local mais propício para o fazer e onde as facilidades também foram associadas à associação e ao reconhecimento da mesma. Quanto a Arouca, Castelo de Paiva, tudo bem, é evidente que nós pontualmente vamos nos aproximando dos mesmos, com realizações de eventos, estamos às festas de futebol neste momento que estão a decorrer, todas elas são partilhadas por todos os clubes do dia de todo o distrito. O objetivo de ter no final do mandato 25.000 atletas filiados à associação. O que é necessário então para atingir esse número? O nosso propósito de atingir 25.000 não é nada de excepcional. Não é nada excepcional porque vai haver medidas e formas de atuar de forma a que os clubes consigam por eles mesmos também, trabalhar de forma diferente. E temos neste momento, como eu já disse, o futebol feminino, que é os locais onde mais vamos trabalhar. Temos a Liga, se se quiser chamar Master, que é uma liga que andava esquecida e que não estavam vinculados à Federação. Conseguimos um campeonato e vamos tentar avançar com o mesmo através de competições interdistritais. Também temos os campeonatos do futebol de praia, que vão ser feitos de uma forma permanente e constante. Até dia aguardava aí uma novidade, já que fomos contactados pela Associação de Futebol do Porto para permitir a integração do Boa Vista Futebol Clube no nosso campeonato, porque eles não têm campeonato distrital. Para além disso, Braga também nos pediu, da mesma forma... Está a falar do futebol de praia. Do futebol de praia. Para a Academia de Futebol de Braga também integrar os nossos quadros e vão-se deslocar para Aveiro, para um local que já está definido, que é Mortosa, para praticar a modalidade e jogar nos nossos campeonatos. O que antigamente se fazia com as associações, que fosse os nossos amigos de Porto Alegre, de Bragança, de Vila Real, do Porto, de Braga, de Aveiro, os valores a dividir eram praticamente os mesmos. Não se tomava em consideração a quantidade de atletas ou o crescimento da própria associação. Ora, esse paradigma mudou completamente. A Federação neste momento trabalha em base ou com base nos resultados obtidos das próprias associações e quando diz resultados é na incrementação do número de atletas. E isso vai beneficiar o quê? Vai beneficiar o que está a acontecer neste momento com o projeto 2024, em que os clubes vão agora no mês de junho, uma grande parte dos clubes vão ser já reembolsados dos valores de investimento que fizeram parcialmente na parte das inscrições. O que é que pode concretizar, quer no âmbito do futsal, quer no âmbito do futebol de praia, para o mandato a que se candidatam? Olha, o futebol de praia, vamos começar por fim, que é o que está mais próximo, porque é o que vamos atacar agora. O sol começou a aparecer, a areia está presente. O nosso distrito tem o privilégio de ter muita areia e nós temos que aproveitar esse facto. Já começamos a fazer contactos com outras zonas, ou seja, com outras câmaras, porque estamos neste momento com a Mortosa, mas há câmaras que têm o privilégio de estar permanentemente ligadas à areia. E então estamos a contactá-los para conseguir outro tipo de torneios. Para além do nosso campeonato, neste momento é um campeonato muito curto, nós temos que alargar um bocadinho mais e ir ao encontro dos chamados torneios locais, que são feitos pelas nossas câmaras, e associá-los à associação. Futsal, vamos incentivar neste momento ainda mais competição. Estamos a pensar muito brevemente começar com a Taça de Honra feminina, coisa que não tinha acontecido. Fomos novamente os pioneiros do Interdistrital. E quanto aos quadros competitivos do futsal já existentes, o que é que considera que pode ser melhorado? Nós vamos mantê-los e principalmente, como eu diria bem, os campeonatos estão no seu auge, estão mesmo no seu pleno. Não quer dizer que não vai haver alterações. A Associação de Futebol de Aveiro, neste momento, também das poucas, mas dá o privilégio aos seus coordenadores, ou seja, coordenadores de todos os clubes, de estar presentes tanto no futebol como no futsal. E também vai ser o mesmo caso. Vamos
trabalhar com os fundadores de futsal, receber feedback da parte deles nas melhorias que possam eventualmente vir a acontecer e vamos adoptar essas situações e vamos tentar melhorá-las de forma a que o campeonato consiga ainda ser mais competitivo, independentemente de termos perdido o nosso representante da primeira divisão nacional neste momento. Vamos tentar, pelo menos, dar possibilidades aos nossos clubes de rapidamente recuperar esse lugar. A pandemia levou a uma alteração profunda dos quadros de arbitragem, que também afetou a AFA. O seu adversário nesta altura eleitoral considera que a pandemia não é uma justificação suficiente e fala da fuga de árbitros para outras associações por causa das remunerações. Isto a citar o que ele disse. E pergunto-lhe se, em primeiro lugar, qual é que é a sua opinião sobre esta questão e se tem em mente, independentemente desta posição ou não, se teria já em mente aumentar as remunerações e os prémios para os árbitros. A arbitragem, efetivamente, com a pandemia, independentemente das opiniões que divergem, sofreu um duro revés. Foi muito duro, o que nos levou a fazer, praticamente desde o ano passado, já começamos logo, a fazer protocolos escolares, porque pensamos que está nesse nicho do mercado que podemos, neste momento, enriquecer os nossos efetivos. Quanto à fuga de árbitros, eu vou lhe dizer já, isto mais uma vez é a demonstração clara de que quando se fala tem que saber o que se está a dizer. Os árbitros, eles também, na Federação, têm neste momento níveis de subida, patamares para subir. As associações têm cotas de árbitros que são definidas. As associações têm cotas, por isso que as pessoas também não sabem disso. As cotas definem um número de árbitros. Ora bem, como é evidente, nem todos os árbitros podem ser abrangidos por essa cota. O que leva a que alguns árbitros depois, não estando na cota previsível, refugiem-se ou em Viseu, porque sabem que vão conseguir um lugar porque não têm árbitros suficientes e as cotas são muito mais baixas e eles conseguem entrar, ou na Guarda. São os casos específicos. Os processos do Conselho de Disciplina têm sido um bocado criticados pelos clubes, as atribuições de algumas multas, mais nesse sentido. E queria perguntar-lhe onde é que considera haver margem para melhorar. Os processos são necessários muitas vezes, são elaborados após um relatório do árbitro. Leva a que hajam, eventualmente, testemunhas a depor. O relatório é preparado, é entregue no Conselho de Disciplina, mas, no entretanto, como em qualquer lei do nosso país, há um prazo de recurso. Nós temos clubes que gostam muito de recorrer. E cada vez que há um recurso, atrasa o prazo da mesma forma. Apresentam novas testemunhas. Tem que ser chamadas novas testemunhas. Têm que ser ouvidas. São processos paralelos completamente diferentes, independentemente dos processos que há todos os fins de semana, que há sempre processos, bem mais isso que se acumulam. E isso origina muitas vezes, e muito recentemente aconteceu, atrasos extremamente importantes, mesmo para nós, são complicados, porque os clubes recorrem, utilizam a lei que está do lado deles, nos recursos, e levam aquilo, vai perdurando no tempo, apresentam novos elementos, novos dados, e somos obrigados a esperar até que aquilo tenha um fim também. Eu imagino que... Se quem estiver atento vê que o regulamento de disciplina da Federação não tem nada a ver com a associação. Não tem nada a ver no propósito de quantificação. As multas são muito mais fortes, as penas são muito mais pesadas, o julgamento é completamente diferente. E então nós, este ano também, vamos fazer uma revisão e uma atualização do próprio regulamento disciplinar. Um dos maiores problemas no futebol de formação é o aliciamento de jogadores cada vez mais, em idades cada vez mais precoces por grandes clubes, alguns dos quais nem sequer da Associação de Futebol de Aveiro, criando expectativas desfasadas na realidade dos atletas e nos próprios encarregados de educação. O que é que a AFA pode fazer com os seus meios para atenuar esta tendência que imagino que tenha consciência que ela acontece? A AFA, neste momento, tem uma ferramenta importante a seu favor, que é a certificação dos clubes. Na certificação dos clubes está enquadrado o respeito e os princípios éticos que têm de se ter com os adversários. E isso enquadra-se nesse sentido.
nenhum clube deve andar a contactar ou a convidar pais ou atletas fora do enquadramento que está previsto, que é quando o campeonato acabar. Não, eu estou a fazer muitas vezes durante o período de campeonato, o que cria, como disse bem, algumas situações menos claras para os pais, para os dirigentes, para os próprios atletas e que não é nada benéfico para o atleta. O atleta começa a ficar depois preocupado com o futuro. Infelizmente, neste momento, sabe que o custo do seguro está associado às incidências durante a época dos atletas. Este ano estamos novamente com uma incidência de sinistralidade incrível. E enquanto isso acontecia, não é fácil abaixar seguros. Principalmente que ninguém quer fazer seguro. Ou seja, por vezes, nós não conseguimos encontrar, neste momento, a própria Federação luta com esse problema, não conseguimos encontrar um grupo de seguradoras que queiram fazer o seguro desportivo. A última atualização dos estatutos da AFA, ao que pude ver, foi há cerca de 10 anos. Algum aspecto específico está a ser alterado? Gostava, mesmo efetivamente sabendo que isso pode não ser uma pretensão, pode ser pretensão só minha, não dos clubes. Os estatutos têm que ser modificados pelos clubes e não connosco. Eu reconheço que há órgãos, se calhar, que precisavam de reforço para trabalhar. Neste momento, há 10 anos não tínhamos 17.600 atletas. Neste momento, já o número de atletas evoluiu de uma forma substancial e isso, se calhar, com o tempo, temos de falar com os clubes, mas os estatutos dependem sempre dos clubes. Só eles é que podem efetivamente aceitar ou não alterações. Na verdade, já que refere isso, uma das questões que o seu adversário mencionou, até nem se, ao que eu pude perceber, nem foi relativamente ao número de atletas, mas em relação à opinião do Dr. André Mourinho, que tinha a ver com a obsessão com o número e não com a qualidade. Até nem foi nesse sentido. Mais uma vez chamamos de partes opostas. Pronto, eu por deficiência de ser bancário toda a vida, 40 anos de banco, penso em números e acho que quanto mais quantidade, maior possibilidade de ter qualidade. Se eu tiver pouca gente, também dificilmente vou ter muita. Ou seja, quanto mais atletas tivermos, mais possibilidades de termos qualidade temos também. Por fim, está ligado à AFA há mais de 20 anos. Pergunto-lhe então que balanço é que faz da evolução da associação? E esta é a minha última pergunta. Eu, quando comecei em 1999, deixei à altura a Federação, estava como observador da Federação, e deixei a Federação para integrar o Conselho de Arbitragem a pedido de uma pessoa amiga, Cássio Malcar. E digo, quando olho para trás, isto não tem comparação possível, as coisas cresceram de uma forma quase extraordinária, mas não é só assim saudável. E eu acho que isto é o contexto desportivo todo em si. Isto cresceu tudo de uma forma tremenda e nós estamos disponíveis e prontos para acompanhar. Caso perdemos o vagão, se não estivermos atentos, perdemos o comboio, ele passa e nós apanhamos o segundo e já vamos com o atraso do primeiro. Não há hipótese. Aqui temos de estar permanentemente atentos, ouvidos nos nossos dirigentes, principalmente os nossos clubes, quando eles pronunciam, o feedback dos mesmos, para tentar melhorar. E só assim é que se consegue melhorar. É melhorar a Associação de Aveiro e dar-lhe uma imagem que é a imagem dos nossos clubes.